Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre a minha leitura bíblica mais recente, que foi o livro de Êxodo. Estou fazendo a leitura literária da Bíblia e tá sendo muito legal, assim, nossa, é bem chocante algumas coisas, mas eu acho que às vezes eu fico pensando assim que eu deveria, não sei, deveria ter feito isso antes, sabe? Porque eu sempre li picadinho, conforme a minha necessidade daquele momento, né? A gente que cresce na igreja já sabe mais ou menos onde encontra cada coisa ali, sabe? Tipo, quando você tá triste, quando você tá precisando de força, quando você tá bravo, enfim. E eu nunca li assim, né? Literalmente. Aí eu tô assim, chocada com Êxodo, chocada. Primeiramente, Êxodo, ele se passa imediatamente após o finalzinho de Gênesis mesmo, sabe? Tipo, Gênesis acaba com a morte de José do Egito e Êxodo começa falando quantos hebreus ficaram no Egito, né? Quais eram esses hebreus, enfim, quantos eram no total e tal, né? E Êxodo conta a história desse povo que ficou no Egito. Bom, o que aconteceu basicamente é que teve a fome, né, naquele período de José, quando José era governador do Egito. Ele levou a família dele para lá, que era Israel e os 11 filhos, né, já estava José lá, então todos os filhos de Israel. E aí eles foram ficando lá por anos e anos e anos e anos. Enfim, veio um faraó que não conhecia a história de José. E aí ele não conhecia então a história dos israelitas, porque que eles estavam lá. E aí ele começou a ficar preocupado que esse povo estava ele diz, se proliferando muito rápido. E aí ele começou a colocar muito serviço para essas pessoas fazendo com que elas se tornassem escravos, mas escravos de uma forma muito cruel, né? Cruel servidão, a Bíblia fala. Eles estavam sobre cruel servidão. Porque todos eram escravos no Egito, basicamente. Porque quando José ele dava a porção do alimento para as pessoas, ele fazia com que essas pessoas elas ficassem em dívida com o Egito. Então todo mundo tinha dívida com o Egito ali. E aí só que os israelitas eles ficaram sob cruel servidão, porque o faraó não queria que ele queria mesmo que o povo assim minguasse, que eles morressem. E aí nasceu Moisés, ele nasceu na tribo de Levi, e aí o faraó mandou matar todos os meninos ali que nasceram naquele período, justamente porque ele não queria que as pessoas, os israelitas aumentassem em número, e ele mandou matar todos os nascidos naquele ano que Moisés nasceu. A mãe de Moisés colocou ele no cestinho para ele não morrer, e aí Deus guiou ali a Moisés ao encontro da filha do faraó. Ela criou Moisés, só que ela precisava de uma ama de leite, né? E aí a ama de leite foi justamente a mãe de Moisés, a mãe biológica. Então ela não ficou longe do Moisés, sabe? Ela criou ele basicamente, né? E aí talvez por isso ele cresceu com conhecendo, né, os costumes dos israelitas e também dos egípcios, porque na verdade ele já era assim uma pessoa que Deus tinha preparado para tirar os israelitas daquela situação, e ele foi preparado com as instruções de batalha, com a escrita, com a fala, com a possibilidade de saber, né, se comunicar, escrever, falar, apesar de ele dizer na Bíblia que ele falava mal, né, mas ele sabia. E aí, assim, em contraponto, os israelitas não, eles estavam vivendo sob um regime de escravidão, né, então eles não tinham acesso a esses conhecimentos. Moisés, ele estava sendo preparado desde que ele nasceu, né, para esse momento. Ele consegue, depois de um tempo, tirar o povo do Egito, né, o povo dele,
Mas para isso acontecer vieram as pragas, e aí foi interessante reler essa história. É uma história que, tipo, eu li muitas vezes. E assisti a novela que teve também, enfim. O que me chamou a atenção, assim, primeiramente, foi que as pragas do Egito, elas sempre iam em confronto a um dos deuses do Egito. Então, sempre me perguntei por que as pragas eram, sabe, tipo, gafanhoto, granizo, noite. E sempre era porque tinha um deus egípcio que ele supostamente era responsável por aquilo. E aí era para confrontar mesmo os falsos deuses, que Deus mandava praga relacionada àqueles deuses, né? No fim das contas, depois que a gente teve ali a 10ª praga, que aliás eu acho que foi até a pior de todas, né? Que era a morte dos primogênitos, é que o faraó e os egípcios finalmente mandaram Moisés e o povo embora. E aí eles puderam ir celebrar a Páscoa, né? Que a Páscoa é uma festa que eu sempre pensei que fosse uma festa para comemorar a ressurreição de Cristo, né? Mas na verdade, ela é uma festa que vem antes de Jesus. Ela era uma festa que celebrava a saída do povo do Egito. E Jesus, ele viveu a Páscoa. Na verdade, hoje a gente comemora a Páscoa lembrando de Cristo, mas na verdade ela é uma lembrança de que Deus tirou o povo do Egito com forte mão, com muita glória, né? Aí foi muito legal ler também sobre a verdadeira Páscoa. E no final das contas, assim, Êxodo vai continuando tal e termina falando ali do período do povo no deserto, né? É só para colocar aqui a minha reflexão. Fiquei muito pensativa sobre os israelitas. Eles eram eles tinham muito medo. E aí, por muitas vezes ali, eles tentaram recuar, quiseram recuar e questionaram Moisés, falando: por que você tirou a gente do Egito? Foi pra gente morrer de fome? Aí Deus ia lá e mandava o maná. Por que você tirou a gente do Egito? Foi pra gente morrer de sede? Deus ia lá e fazia jorrar água de uma pedra. Ah, porque a gente saiu do Egito para morrer agora, entre o Mar Vermelho e o Egito, e aí Deus abriu o Mar Vermelho. Isso me chamou muita atenção, porque a misericórdia de Deus e o amor de Deus com aquele povo era tão grande que, mesmo eles sendo por diversas vezes ingratos e sem confiança, Deus, ele fazia com que as coisas acontecessem para esse povo, para que eles continuassem. E em um desses momentos ali, no momento do Mar Vermelho, Moisés estava junto com o povo, e aí eles viram que Faraó estava vindo com um exército atrás, e aí todos começam a clamar para Moisés clamar para Deus. Quando Moisés vai clamar a Deus, Deus fala: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. E aí eu fiquei pensando que como que as coisas são desde aquele período, né? Que a gente fica assim hoje em dia. Eu penso muito naquilo que nós vivemos. A gente vive momentos assim tão complexos, sabe? E muitas vezes a gente fica reclamando e clamando mesmo, né? Pedindo ajuda, e às vezes é só você seguir. Então, eu acho que essa parte assim me chamou muita atenção. E também me chamou muita atenção Deus ser muito exigente. Deus consagrou sacerdotes, e esses sacerdotes, eles tinham muitas tarefas, e Deus era muito exigente com a execução dessas tarefas, sabe? Aí, parte do livro de Êxodo são instruções para os sacerdotes, né? E aí, não devo assumir que essa parte não é muito legal de se ler, porque são muitas instruções, é muito chato. Mas eu fiquei pensando no quanto Deus é exigente também, que muitas vezes a gente esquece que Deus é exigente. Mas me chama a atenção também o fato de que ele é exigente, sobretudo, com os sacerdotes e não com toda a população. Quer dizer, existem pessoas escolhidas por Deus que têm muito mais
obrigações e que tem que ter uma vida diferenciada de todo o restante ali dos israelitas, porque eles foram escolhidos. Aí eu fiquei me lembrando de quando a gente era da Assembleia de Deus e a gente ficava tipo assim, não, eu quero ser chamado, eu quero receber um dom, eu quero ter um chamado, sem pensar no quanto isso exige, né, ou exigiria. É que nem aquela frase que eu digo sempre, é muito venha a nós para pouco vosso reino, porque a gente fica querendo ter essas coisas, esses dons, esses presentes dados por Deus, mas quem recebia era altamente cobrado. E é uma cobrança que, devo dizer, talvez a gente não esteja, não sei, disposto, sabe? Por exemplo, os levitas, ou levíticos, eu tô na dúvida de qual é o jeito correto de falar. Eles eram os que cuidavam da tenda do encontro, eles eram quem fazia as ofertas, né? No caso, o holocausto, enfim, os sacrifícios, eles que faziam. Mas eles não podiam trabalhar em outra função. Então, por mais que eles tivessem força de trabalho, eles viviam com aquilo que o povo dava para eles. Ainda que eles fossem fortes e vigorosos, eles não podiam trabalhar. E aí eu fiquei pensando em como que são as coisas, porque hoje em dia, se alguém fala assim, não, você vai receber um dom, mas você não vai poder trabalhar, você vai ter que viver só para isso. É assustador pensar, né? São muitas renúncias. E aí a gente fica às vezes pedindo coisas para Deus sem saber o que a gente tá pedindo, porque será que a gente seria capaz de fazer tantas renúncias quanto as que são necessárias, sabe? Eu vejo muito, hoje em dia eu trabalho num colégio católico e eu vejo as irmãs, né? Convivo muito com as irmãs, as freiras, que cuidam do colégio. E elas receberam, né? Elas têm essa questão da vocação, de que elas receberam uma vocação. E por mais que eu não seja católica, eu admiro isso, porque é o caso, por exemplo, delas trabalharem todos os dias e elas não terem salário. Tudo aquilo que elas ganham não é delas, é da congregação, é da família. Tipo, a família são todas as freiras daquela mesma congregação. Então, assim, é muita renúncia, muita renúncia. E aí eu percebi, lendo o Êxodo, que assim, a gente pede coisas para Deus muitas vezes não pensando no tanto de renúncias que a gente teria que fazer caso aquilo acontecesse, né? O nosso pedido se realizasse. Mas Deus é muito sábio, Ele é muito misericordioso, Ele conhece os seus filhos, né? E assim, Ele capacita aqueles escolhidos e que Ele sabe que, né, vão conseguir cuidar daquilo que Ele entregou nas mãos da pessoa, né? E isso vem aí desde a escolha dos sacerdotes de Israel. Enfim, gente, esse foi Êxodo. Logo mais a gente vem aí com a próxima leitura bíblica, tá? E por hoje é só. Beijo!